Laquede. Bem, meus irmãos, já está chegando aqui o nosso horário, né? Já são 4h20, é o nosso horário de início de estudo. E aí, hoje, quero dar boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de março de 2023, sábado, né? Nesse horário 16h20, nós fazemos o nosso estudo dessa obra maravilhosa que é Paulo de Tarso e as Leis Morais, essa obra de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos unir os nossos pensamentos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a falange de Paulo de Tarso, a falange de Francisco de Assis, nossos guias e orientadores, nossos amigos do plano espiritual, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos auxiliem nessa caminhada. Sabemos que nenhum deles nos abandona, mas nós sempre estamos aqui a rogar o amparo desses amigos. Sabemos que eles se reúnem conosco nesses horários para refletir sobre as passagens, sobre a vida de Paulo, sobre as leis morais que Kardec também apresentou para todos nós no Livro dos Espíritos, e aqui nós estamos unindo as duas coisas para que assim nós possamos aprender um exemplo desse grande trabalhador de Jesus que foi Paulo, como nos portar diante da vida, diante das situações, para que tenhamos um futuro melhor. Assim sendo, Senhor, sempre rogando o amparo, o socorro para os nossos irmãos mais sofridos, aqueles que se encontram em maiores desesperos, sempre já no plano físico, no plano espiritual. Nós te rogamos amorosamente que nos permita, Senhor, dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Nós estamos no capítulo que trata sobre lei de reprodução, Paulo e Abigail. E hoje nós estamos aqui, o nosso parágrafo que nós vamos iniciar o estudo, começa assim, no capítulo 7 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Todo mundo achou o capítulo? O item, onde está? Eloá também achou? Juro que eu não vi, até perguntei para ele. Deixa eu pegar agora. Paulo Estevão, né? Esse livro aqui, Eloá. Esse livro, ó. Ah, esse eu tô. Tá, eu tô achando Então. que é esse Então, aqui. não. Ah, ok. Tá bom. Eu estou Aqui. lendo o parágrafo que ele inicia. Ele diz assim, no capítulo 7 da segunda parte do livro Paulo Estevão, vemos que o ex-doutor da lei, após peregrinar por algum tempo em Corinto, berço de Estevão e Abigail, despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios, quer dizer, a região onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância, né? O irmão dela, que é Estevão, né? Esqueci, pseudônimo Estevão, que o nome dele é outro. Gesiel. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis. Diante de tão importante descarga de emoção, segundo os costumes da época, Paulo de Tarso raspou a cabeça. Era uma forma que a pessoa tinha, né? Quando a pessoa estava muito envolvida no sentimento, quando havia também uma questão de saudade muito grande, então era um hábito raspar a cabeça. Ele raspou a cabeça, simbolizando a renovação de fidelidade eterna à noiva amada. Ela já havia morrido, né? Apesar de transcorridos longos anos da morte de Abigail, vemos a força empregada pelo ex-rabino na manutenção do seu celibato voluntário em nome do amor.
com disciplina mental em prol da canalização da energia sexual, Paulo ampliou sua capacidade de ação em diversas frentes de trabalho, entre elas a mediunidade. Quando o indivíduo aprende a domar e direcionar essas energias para um determinado fim, potencializa a faculdade do setor desejado. Chico Xavier canalizou sua sexualidade para a psicografia, Divaldo Franco para a oratória. Paulo utilizou os poderes do espírito na criação das suas famosas epístolas, na fundação das igrejas primitivas, entre outras formas de ação no bem. O espírito Emmanuel disse a Chico Xavier, quando o médium mineiro se sentia abatido por não constituir família, esposa e filhos, ele considerasse cada livro que ele escreviam juntos como se fosse um filho. Então, a gente vê como essa questão da sexualidade é forte na criatura, não é? Você vê que Chico também sentia falta disso, de ter formado uma família, apesar de estar sempre cercado por amigos, né? Dificilmente a casa do Chico ficava vazia, mas ele sentia falta dessa estrutura familiar e ele tivera na sua infância, na sua adolescência. Porque, se eu não me engano, o Chico teve 5 ou 6 irmãos. A mãe morreu cedo. Ele teve a madrinha, depois ele teve uma madrasta muito boa, mas o pai esteve ao lado deles, né? E durante muito tempo ele morou depois, junto com os irmãos, né? Até que finalmente ele saiu da primeira cidade que ele morava e foi morar em Uberaba. Então, ele sempre viveu num grupo familiar assim, muito grande, com muita gente. Então, ele sentia falta disso, dessa família, dessa estrutura familiar, né? Mas aí o Emmanuel falou para ele, um dia que ele se sentia abatido, que ele pensasse que cada livro que ele escreveu junto com o Emmanuel fosse como um filho. Chico voltou a sorrir na mesma hora, com tão bela analogia. Se seguirmos o mesmo raciocínio, Paulo de Tarso também foi muito fecundo, pois escreveu 14 epístolas, há 2000 anos aproximadamente, que continuam sendo atuais e desafiando a nossa compreensão até os dias de hoje. E essas cartas que Paulo escreveu são documentos fantásticos, né? Documentos que são para a eternidade, esses documentos. Tanto que hoje nós os estudamos, né? E a gente percebe o seguinte, quanta coisa importante essas cartas escritas há 2000 anos nos trouxeram. Que nós que estudamos aqui essa obra, antes desse livro, estudarmos esse livro aqui, nós estudamos essa obra. E aí a gente percebe quanta coisa maravilhosa foi nos apresentada através dessas cartas de Paulo. Eu trouxe aqui, para a gente refletir um pouquinho mais, o PDF, para a gente partilhar, para a gente falar um pouquinho sobre essas forças sexuais da alma. Deixa eu abrir aqui, o PDF, deixa eu só ver aqui, é o seu. Deixa eu abrir aqui. Acredito que todos estejam vendo, né? Sim, sim. Diz assim, Forças Sexuais da Alma. Eu tirei esse texto de um livro do Dr. Jorge Andréa. São obras realmente do Dr. Jorge Andréa que nós muitas vezes esquecemos de consultar. E essa obra é maravilhosa. E eu tirei da introdução, um trecho da introdução desse livro, onde o Dr. Jorge Andréa diz assim: nos dias de hoje, as explicações mais acessíveis
sobre o destino humano recaem no espiritualismo, pela incapacidade que o setor materialista apresenta de uma resposta lógica, ou pelo menos algo que satisfaça o pensamento inquieto do mundo moderno, né? O destino humano fica assim atado ao problema sobrevivência, onde a energética, espiritual e mortal, de período em período, variável com a evolução de cada ser, e a gente percebe mais uma vez que tudo que diz respeito ao homem varia de acordo com a nossa evolução, né? Então, o destino humano fica assim atado ao problema sobrevivência, onde a energética espiritual e mortal, de período em período, variável com a evolução de cada ser, retorna ao mundo corpóreo, arcabouço ideal, à evolução da individualidade, tá? Então, essa energética espiritual e mortal, a cada tempo, de tempo em tempo, de acordo, essa energética espiritual e mortal é de acordo com a nossa evolução. Ela retorna com a reencarnação do indivíduo. Então, a cada corpo que nós abraçamos aqui na Terra, essa energia, podemos dizer assim, espiritual, imortal, que são as forças sexuais da alma, ela está presente. Sem esse pensamento, ficamos em campo reduzidíssimo e sem explicações para os problemas que estão reclamando uma resposta. A individualidade assambarcaria uma totalidade. Seria o ser integral, construído através de imensas vivências nos campos físicos, tá? Deixa eu ver. A individualidade assambarcaria uma totalidade. Seria o ser integral, construído através de imensas vivências nos campos físicos, personalidades que ocupam. A energética espiritual, individualidade ou espírito, pelo mecanismo paligenético, que é a reencarnação, será responsável pela formação de todo o arcabouço corpóreo e atenderá ao respectivo período. Eu vou pegar aqui um livro que eu até falei para vocês, que eu comprei, que eu estou lendo, do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Deixa eu ver onde está uma... Ai, meu Deus, será que eu desmarquei? Eu acho que eu desmarquei, mas peraí, eu já vou achar rapidinho aqui. É uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, que foi feita para o doutor Hernani Guimarães Andrade sobre essa questão. Deixa eu só achar aqui, eu tinha colocado e ela saiu o marcador. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Está aqui. É até uma criança, interessante, uma criança que faz a pergunta ao doutor Hernani Guimarães Andrade. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o livro. Dá para ver o livro aí? Diálogos. Diálogos com Hernani Guimarães Andrade. Com Hernani, ok. Dá sim. Dá para ver? Dá. Nesse livro, no capítulo 4, tem uma pergunta de um garoto. Esse garoto chama Sérgio Simões, ele tem apenas 10 anos. Ele fez essa pergunta ao doutor Jorge Andréa em 1978, né? Esse garoto hoje já estaria aí com uns, vamos dizer, 50 e poucos anos. Então, ele pergunta assim ao doutor Jorge Andréa: quando nós morremos, porque ele fez a pergunta em 78, quando ele tinha 10 anos, né? Então, hoje já está com mais de 50 anos.
que é 78, 88, 98, 2008, 2018, nós estamos em 2023, 45, 55 anos. Ele pergunta assim ao doutor Jorge Andréa, quando nós morremos, voltaremos com a mesma personalidade? Aí o doutor Jorge Andréa explica para ele o seguinte, personalidade quer dizer a mesma coisa que pessoa. Então, olha só, personalidade é a mesma coisa que pessoa. É doutor Hernani Guimarães Andrade. Pessoa é aquilo que somos atualmente como indivíduo humano. Ela se compõe, a personalidade, do nosso corpo físico, mas a nossa maneira de ser. Conhecimentos, afeições, gostos, comportamentos, etc. Portanto, a personalidade é formada por duas partes. Uma é a parte física, o corpo. A outra é mental, nossa maneira de ser. Quando estamos vivos, as duas partes estão em combinações uma com a outra, né? A parte física e a parte mental. Até certo ponto, uma influi na outra. A parte física influi na parte mental e a parte mental, que é a nossa maneira de ser, influi na parte física. Por isso, nossa personalidade depende dessas duas partes. Se uma dessas partes se modificar, a nossa personalidade se modificará também. Por esta razão, nossa personalidade vai se modificando sempre durante a vida. A personalidade de um homem velho é diferente da personalidade desse homem na época em que ele era criança. Ora, quando morremos, o nosso corpo físico se destrói. Este fato, logicamente, irá modificar a nossa personalidade. Quando nascemos de novo, iremos adquirir um novo corpo, um outro corpo físico. Logo, nossa personalidade será diferente. Não será a mesma de agora, nesta existência. Então, ele foi bem didático aqui, né? Para explicar essa questão de personalidade para a criança. Então, eu vou voltar a esse parágrafo. A individualidade abarcaria uma totalidade, seria o ser integral, construído através de imensas vivências nos campos físicos, personalidades que ocupam. Então, o ser integral é aquele que contém toda a história do indivíduo, do espírito, desde que ele foi criado até hoje. Tá? E a personalidade é cada fase vivida. Como ele falou, é a pessoa que se divide, né? E, como ele diz aqui, ela tem uma parte física, que é o nosso corpo, e a outra é mental, nossa maneira de ser. Então, ele diz aqui, essa individualidade, que não é a mesma coisa que personalidade, abarcaria uma totalidade, seria o ser integral, construído através de imensas vivências nos campos físicos, personalidade que ocupa. A energética espiritual, que é a individualidade ou espírito, pelo mecanismo da reencarnação, será responsável pela formação de todo o arcabouço corpóreo que lhe atenderá um respectivo período. As expressões sexuais serão as mais significativas da esfera vital do ser, quando ligadas pela nobreza e qualificativos à esfera das emoções mais puras. O sexo, em seus diversos graus e matizes, está ligado aos sentimentos mais altos, embora em suas realizações
no terreno físico, a zona consciente. A glândula pineal seria o campo medianeiro de todo esse mecanismo. O vórtice espiritual das energias sexuais, em suas manifestações no corpo físico, nos animais superiores até o homem, necessitariam da glândula pineal uma zona adaptatória ou de filtragem. Então, né, essa glândula pineal deve ser considerada a glândula da vida psíquica, a glândula que ilumina toda a cadeia orgânica. Tem um médico, um cientista espírita, né, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e ele faz um estudo muito profundo sobre a glândula pineal. Quem quiser aprender um pouco mais sobre a glândula pineal, sobre os cristais da glândula pineal, pode ir lá no YouTube e botar assim, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e a glândula pineal, ou os cristais da glândula pineal. Ele realmente tem trabalhos fantásticos sobre a glândula pineal. Então, ele fala sobre o sexo. Ele está ligado aos sentimentos nobres da alma. Embora ele se realize no corpo físico, né? Na zona consciente. Porque o espírito, a não ser aqueles que têm alguma dificuldade, ainda estão com a mente cristalizada, mas o espírito, ele não tem, né, o desejo sexual. Mas, enquanto ele está no corpo físico, sim. Tá? E aí a glândula pineal seria esse campo medianeiro de todo esse mecanismo. Ele que vai mediar esse mecanismo, né? O vórtice espiritual das energias sexuais, em suas manifestações no corpo dos animais superiores até o homem, necessitam da glândula pineal, uma zona adaptatória ou filtragem, né? Então, ela é a glândula da vida física, a glândula que ilumina toda a cadeia orgânica. Seria, diz aqui o doutor Jorge Andréa, por intermédio dessa glândula pineal, que os fatores propulsores da evolução espiritual, renúncia, uso equilibrado do sexo, tolerância, bondade, abnegação e disciplina emotiva por excelência, alcançariam índices bastante apreciáveis. A glândula pineal seria a tela medianeira onde o espírito encontraria os meios de aquisição dos seus íntimos valores, por um lado, e pelo outro, forneceria as condições para o crescimento mental do homem, num verdadeiro ciclo aberto, inesgotável, de potencialidades e possibilidades, né? Então, a gente vê como essa glândula pineal ela é importante, né? Ela seria esse medianeiro, que enquanto localizada no corpo físico, né, nós sabemos que ela está muito ligada ao centro coronário, e também muito próxima do centro de força frontal, né? Não, do coronário e do frontal ali. Então, que é no alto da cabeça. Então, ela é uma tela, ela é uma medianeira entre esse corpo físico e o espírito. O sexo estaria ligado às mais nobres funções de sentimentalidade. Eu acho que é Eloá que está com o microfone ligado, né? Não, Eloá? Dá uma olhadinha. Estou tentando. Vê se tu consegue. É porque, deixa eu ver aqui se eu consigo, é porque como eu estou. Deixa eu ver aqui se eu consigo desligar para você. Para mim aparece como desligado. Espera aí, Santinho. Pronto, já resolveu, está tudo resolvido já. Então, como ele diz aqui, né?
o sexo estaria ligado às mais nobres funções de sentimentalidade, havendo verdadeira entrosagem em todos os planos da vida, onde o próprio prazer do ato sexual deve representar, quando bem dirigido, poderosa construção para o eu, tanto maior quanto mais visado for o ato procriativo. Então, toda vez que esse sexo, né, entre aquele casal, entre aquelas pessoas, porque a gente não pode mais falar só um homem e mulher, né? São pessoas até do mesmo sexo, também tem esse relacionamento amoroso. É bom sempre a gente lembrar isso, né? Então, quando esse relacionamento sexual entre aqueles parceiros, ele é bem dirigido, ele promove uma poderosa construção para esse ser essencial, né? E não se pode deixar de afirmar com razão que a evolução espiritual estará também ligada à utilização equilibrada do sexo. Então, aquele que tem uma utilização equilibrada do sexo, ele está promovendo para ele próprio uma evolução espiritual, que são forças sexuais da alma, são forças criativas. Quando o prazer se rebaixa e é desarmonicamente dirigido, o sexo regride, desenvolve-se naquilo que é exclusivamente animalidade e degrada-se. Então, a gente vê, infelizmente, hoje em dia, né, aquelas pessoas que elas só querem viver o momento. Elas mesmo falam isso, né? Não, eu só quero viver esse momento. É o momento. Então, é aquele sexo sem amor, sem o carinho, sem o respeito, né? Às vezes a pessoa tem vários relacionamentos e não se liga a nenhum deles. É aquela coisa tipo assim, para fazer quase, vamos dizer assim, um descarrego. Ah, eu estou agoniada, então vou ter um relacionamento sexual para me tirar essa energia ruim. A pessoa às vezes usa isso. Então, é quase uma coisa, eu não sei nem se eu posso dizer que é uma coisa animal, né? Porque o animal ele não tem o sexo, ele não pratica o ato, né? Ali, a cópula, vamos dizer assim, com essa ideia. A ideia dele é reprodutiva. O instinto leva o animal a promover a cópula, visando a reprodução. Não é? Então, às vezes a gente diz assim, nossa, vive igual um animal, tendo, a cada dia é um parceiro diferente. Só que o animal não é assim. O animal não é assim. Inclusive, tem alguns animais que têm um parceiro só pela toda a vida dele. É o caso da águia. A águia, e olha que ela tem uma vida longa. Ela tem um parceiro só durante toda a vida dela. E a gente não vê o animal vivendo desse jeito, como muita gente vive. Então, a gente usa até uma comparação totalmente equivocada, né? Cada dia está parece até um bicho, um animal. Só que animal não faz isso. Então, a gente está diminuindo o animal. E o animal não faz isso, né? Então, ele fala que quando o prazer se rebaixa, e a coisa é só pelo prazer, não tem amor, não tem carinho, o sexo é desarmônico, né? E desenvolve-se naquilo que é exclusivamente animalidade. Aí eu até não gosto da palavra, porque acho que a palavra não está adequada, tá? E degrada-se, porque o animal não faz isso. Porque o animal não faz isso simplesmente por um prazer desequilibrado. Ele não faz. Daí a necessidade de educação e conduta bem orientada para não haver confusões,
tão comuns pelas nossas heranças religiosas. E para não considerarmos imoral tudo que diz respeito ao sexo. Atentemos também que o sexo ainda não é moral devido à nossa evolução. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. É preciso que haja uma educação bem orientada para não haver confusões. Porque alguns consideram o sexo uma coisa suja. Então, tudo que diz respeito ao sexo, para eles, é imoral. E isso trouxe para o homem, ao longo da vida, ao longo dos séculos, graves problemas, tá? Graves problemas. Inclusive, hoje, eu recebi uma mensagem, até num dos grupos que eu tenho, que eu achei uma mensagem muito interessante, e vai bem de acordo com isso, a questão da educação. Quando a gente fala da questão da educação, não é só a questão da educação intelectual. É a educação no aspecto geral. É a educação religiosa, é a educação intelectual, é a evangelização. Por quê? Porque quando o indivíduo ele está sendo evangelizado, e quanto mais cedo você evangelizar, você pode também, na casa espírita, falar sobre a educação do sexo, já que é uma força sexual da alma, de forma adequada, é claro, para que a criança compreenda. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu vou colocar aqui esse áudio para vocês ouvirem. Essa pergunta foi feita para a dona, eu chamo, né, dona Heloísa Pires, filha de José Herculano Pires. Eu não sei se ela ainda está encarnada. Eu acho que está. Eu a conheci no CEOI. Ela é uma grande palestrante espírita, uma profunda estudiosa da doutrina, e eles fazem uma pergunta para ela muito interessante. Presta sua atenção. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Dona Heloísa, existe uma discussão muito grande em relação... Vocês estão conseguindo ouvir? Hein, Alberto? Alberto? Sim, está dando sim. Então, eu vou continuar com o áudio, que eu parei o áudio, que eu queria saber se vocês estavam ouvindo. Vou continuar. Ele fala, dona Heloísa... Os trabalhos estão realizados na casa espírita. Alguns defendem a... Espera aí, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu cortei um pedacinho. Vou voltar, vai começar de novo, tá? Dona Heloísa, existe uma discussão muito grande em relação aos trabalhos que são realizados na casa espírita. Alguns defendem o trabalho mediúnico com muita veemência, outros a assistência fraterna, outros o estudo, a atividade doutrinária. Na opinião da dona Heloísa Pires, é claro que toda atividade é importante. Qualquer atividade de uma casa espírita é importante. Mas, na visão da senhora, qual é a atividade que realmente transforma aqueles que buscam uma casa espírita? A evangelização. Indispensável. Evangelização das crianças. O mundo está estranho, o mundo virou do avesso, o mundo apresenta o certo como errado, errado como certo. E nessa hora, dizem os neurocientistas coordenados por Norman Doidge, dos Estados Unidos, professores universitários não são espíritas. Dizem, do 0 ao 9 anos, a criança tem grande plasticidade no cérebro. Então, é preciso dar a modificação moral, a educação moral. Porque, palavras deles, nós formamos, então, mapas iluminados
que acompanham essas crianças para o resto da vida. Eu diria, mesmo que eles se afastem, como na nossa evangelização, está lá a estimulação de uma hora, tendo realmente a nova estimulação, surge. Então, educar, evangelizar crianças, evangelizar adultos para suportarem as loucuras deste mundo, e evangelizar idosos para se prepararem para a grande viagem com elegância, sem fazer papel feio. E evangelizar a todos, para que exemplifiquemos ao mundo que a morte não existe. Então, não há por que chorar, não se perde ninguém. Vamos entender, existimos no céu, alegoricamente falando, existimos na terra, como já diziam os caiapós, no livro Mito e Vida dos Caiapós, de alguém que também não é espírita, Luquez. Então, perceberam o que ela fala aqui? Evangelizar. Evangelizar a criança, porque, como ela diz, hoje o mundo, né, a coisa está meia de cabeça para baixo. O certo se apresenta como errado e o errado se apresenta como certo. E a gente vê muito isso, principalmente, né, outro dia eu até comentei sobre isso, em relação às questões voltadas para o sexo e a sexualidade. Então, a gente ouve muita coisa sendo apresentada como correta e não é correta, muita coisa sendo apresentada como errada, que não é errado. E ela fala que esse trabalho, ela viu uma pesquisa nos Estados Unidos entre estudiosos que não são espíritos, mas que falaram da importância da educação da criança. Quanto mais cedo, melhor. Como também ela falou, é importante evangelizar o jovem, evangelizar o idoso, evangelizar a pessoa na maturidade, mas, principalmente, evangelizar a criança, porque mesmo que ela, ao se tornar adulta, não continue a seguir a religião aonde ela foi evangelizada, aqueles conceitos ficam na sua mente e ela vai conduzir a vida seguindo aqueles conceitos, aquela orientação. Então, olha como é importante, agora falando da doutrina espírita, nós começarmos a evangelizar as crianças, e esse é um papel da casa espírita, né? Proporcionar para a família a oportunidade de levarem as suas crianças para a evangelização, e essa evangelização, ter uma evangelização assim tão bem feita, né? Tão ampla, e também contemple, e deve contemplar, essa educação sexual. Porque, como diz aí, ó, existe a necessidade, como diz o Dr. Jorge Andréia, de educação e conduta bem orientada em relação ao sexo, para não haver confusões tão comuns pelas nossas heranças religiosas, que consideram tudo que diz em relação ao sexo a coisas imorais. Então, é preciso educar para o sexo, tá? Trazer uma orientação sexual. E isso não deve ser só da casa espírita, da religião, também nas escolas. Tem muitos pais que não aceitam isso. Dizem, não, orientação sexual a gente dá em casa. Como vai dar em casa se muitas famílias não têm nenhum preparo em relação à educação sexual? Não tem a mínima noção disso. Que tipo de orientação que ela vai dar? Então, isso é muito importante. Eu achei esse áudio da dona Heloísa Pires
muito importante, tá? Devemos aprender a andar corretamente em seguras direções, diz o Dr. Jorge Andréa. Ninguém nasce de espírito evoluído, caminhando sem tropeços na estrada estreita e correta da evolução. Os erros são muitas vezes necessários, porém que sejam corrigidos imediatamente. Até a queda, que vai além do erro, é admissível quando se cai para frente e se deseja levantar, ganhando sempre algum terreno e o aprendizado da lição. Então, errar é admissível, né? Errar muitas vezes são necessários para que você possa aprender, mas que ao cair a gente busque logo, né, se levantar. Não estamos defendendo erros, porque às vezes a pessoa diz assim, quando ele diz aqui, os erros são muitas vezes necessários, porém que sejam corrigidos imediatamente. Até a queda, que vai além do erro, é admissível quando se cai para frente quando se cai para frente e se deseja levantar, ganhando sempre algum terreno e o aprendizado da lição. Não estamos defendendo erros e consequências das baixezas instintivas, mas sim admitindo experiências no setor humano. O sexo bem dirigido, tendência à monogamia ou à castidade construtiva, é sinônimo de ascensão, de conquista evolutiva. O sexo mal dirigido, tendência à poligamia ou renúncia sem sentido, aquela renúncia forçada, né? Sem aplicação das energias acumuladas nos setores de construtivas atividades, é desarmonia e motivo de queda. Não é a renúncia, né? E a ausência do sexo físico que eleva. Então, isso aqui é muito mais interessante, muito importante. O sexo mal dirigido. O que é o sexo mal dirigido? É a tendência à poligamia. Eu me relaciono com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou então eu me relaciono com uma atrás da outra. Tá? Isso é o sexo mal dirigido. Ou aquele que renuncia ao sexo forçado, ou porque ele quer provar alguma coisa, e no final ele não prova nada. Então, essa renúncia sem sentido, sem aplicação das energias acumuladas nos setores de construtivas atividades, é desarmonia e motivo de queda. Não é a renúncia e a ausência de sexo físico que eleva. Não é porque o cara renunciou, ou porque ele quer provar que ele aguenta, ou porque ele acha que o sexo é sujo, que é um conceito totalmente equivocado do sexo, que muitas religiões têm, né? E vai ajudar a elevar o indivíduo. Não. O sexo deve ser observado e equilibradamente utilizado nas fases da vida: mocidade, maturação e velhice. Mesmo quando não há mais necessidade do contato sexual, da complementação física, o sexo continua presente, desenvolvendo funções mais altas e com maior significado. A fase física foi suplantada, mas a energia sexual ainda está presente. Então, que a pessoa possa utilizar essa energia de forma equilibrada. Hoje em dia, a gente vê muito entre os jovens aquele papo de eu tô ficando, não é? Eu tô ficando. Ela é meu ficante, ele é meu ficante. Ou então eu sou ficante. Isso aí é o sexo mal dirigido. Como seria importante, né, na casa espírita ou nas escolas, uma boa orientação chamando atenção para essa questão do ser ficante. Além, é claro, dos problemas, vamos dizer assim, relacionados com doenças sexualmente transmissíveis, né?
as DSTs, que, na maioria das vezes, começa por aí, com o tal do ficante. Às vezes vai num baile naquela noite, fica com 3 ou com 4. Tanto a menina como o menino. Então, as doenças sexualmente transmissíveis muitas vezes se espalham assim. Mas também tem a questão do equilíbrio das energias, a questão da moralidade. Então, é preciso educar para uma vida sexual. A castidade, quando alcançada, deverá ser sempre observada sem tormentos. Não adianta aquela coisa de que eu estou praticando a castidade e quando chega em casa pega o chicote e fica batendo nas costas. Tá? Essa castidade é tormentosa e não tem valor nenhum. Então, ela deve ser observada sem tormentos em qualquer fase da vida. Quando na organização física suplantamos todas as fases do sexo em suas harmoniosas vivências, atingiremos, na posição espiritual, degraus mais significativos, para nós desconhecidos, de uma fase supersexual. Então, conforme a idade vai avançando, né, é natural que essa atração pelo sexo vá diminuindo na pessoa, né? Então, quando nós vamos suplantando todas essas fases do sexo em suas harmoniosas vivências, que lembra que Paulo de Tarso, eu até trouxe isso na aula passada, quando ele dizia assim, para o viúvo, para o solteiro, né, que não consegue viver sem a questão do sexo, então é melhor ele se casar do que ficar se abrasando por aí. Ficar tendo esses desejos que pode levar a um desequilíbrio, então que ele procure alguém, mas que faça isso de uma forma equilibrada. Nessa fase superior, de emoções mais nobres, quando a pessoa já suplantou esse desejo sexual, né? Caracterizando uma supersexualidade, as correntes energéticas ligadas aos ajustados implementos sentimentais do espírito expandiriam-se em paroxismos, quer dizer, pontos mais elevados, desconhecidos aos sentidos animais ainda rudes. E o ser, mas bem fixado, compreenderá que na fase animal não podemos nem devemos correr o risco que essa fase que nós nos encontramos hoje, de acordo com o nosso nível evolutivo, de impor uma castidade sem sentido, onde os tormentos da mente estarão sempre presentes. Então, no nosso atual nível evolutivo, nós ainda somos espíritos imperfeitos, não adianta, não é aconselhável você obrigar uma pessoa a evitar o relacionamento sexual, ou você se impor isso como um castigo. Eu vou me lapidar. Tenho vontade da prática sexual, mas não vou me entregar a isto, tá? Ele diz, isso não é saudável. Castidade nem sempre é ausência. Lembra que eu já falei sobre isso? Castidade é ordem, é harmonia mental, é função sexual equilibrante, com mente sadia e troca de vitalidade entre dois seres que se amam com a ajuda dos órgãos sexuais ou sem eles. Então, castidade não quer dizer não ter relação sexual. Uma pessoa pode ser casta e ser casada ou não casada, mas ter um parceiro, um companheiro, ter a sua relação sexual equilibrada, com amor, né?
com sentimento. Castidade é ordem, é harmonia mental, é função sexual equilibrante, com mente sadia e troca de vitalidade entre dois seres que se amam. É o ato sexual. Com a ajuda dos órgãos sexuais, você realiza. Porque você pode ter uma troca de carinho sem utilizar os órgãos sexuais. Como você também tem troca de carinho com a utilização dos órgãos sexuais. E ele diz, neste último caso, sem os órgãos sexuais, utilizando as mensagens do espírito, na ajuda real ao próximo, no dever cumprido de integral realização. Então, isso é castidade. Dr. Jorge André deixa bem claro como nós nos equivocamos em relação ao sentido da palavra castidade. Ao longo de muitos e muitos séculos, as pessoas se equivocaram sobre castidade. Acham que castidade é não ter sexo. Uma jovem casta é uma jovem que é virgem. Esse homem é casto, nunca teve uma relação sexual. Não. Essa definição do Dr. Jorge André é perfeita. Na espécie humana, quando a conjuntura sexual se desenvolve normalmente através dos órgãos sexuais, o departamento cerebral é o comandante imediato. E a glândula pineal será o órgão por excelência de controle e direção. Desse modo, a zona consciente será o local das correspondências sexuais e, como tal, a zona dos tormentos e ansiedades, quando nos encontramos em veredas incertas e desarmonizadas. Então, a zona consciente é o local das correspondências sexuais, tá? E, como tal, a zona dos tormentos e ansiedades, quando nós estamos em desequilíbrio. Portanto, não há tormento dos órgãos sexuais, e sim mentes atormentadas pelo descontrole vibratório do sexo mal dirigido, porque a mente está na base de tudo. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? É só ligar o microfone, falar e depois desligar. A mente está na base de tudo. Assim também em relação ao sexo. No trabalho mental bem conduzido, ocupação inteligente pelas tarefas positivas que neutralizam os momentos vibratórios negativos, está o corretivo para o espírito necessitado. Então, uma forma de você equilibrar, de você corrigir os desequilíbrios do espírito, é realizando uma ocupação inteligente, uma tarefa positiva, uma tarefa para o bem, para ajudar o seu próximo, porque essa tarefa, esse trabalho no bem, vai neutralizar os momentos vibratórios negativos. O espírito encarnado encontraria no corpo físico, pelo esquecimento das vidas pregressas passadas, a possibilidade de formação de novas tendências, verdadeiros reflexos condicionados, que, em se transformando em reflexos incondicionados ou do espírito, neutralizarão e apagarão os erros que, quando persistentes, constituirão fatores de retardo evolutivo, né? Então, quando nós reencarnamos e temos o esquecimento das vidas passadas, nós estamos, naquele momento, quer dizer, a misericórdia divina está nos possibilitando, nesse momento, uma formação de novas tendências. E eu vou começar do zero. Lembra? Foi como se a cada reencarnação me fosse dado, para aquele pessoal que é do passado,
uma fita virgem para eu preencher. Lembra quando você tinha lá, a gente tinha o nosso gravador? E você comprar Isso. uma fita virgem, porque eu pegar uma fita antiga, cheia de coisa, apagar e botar uma música por cima, a música não saía legal, né? Ela vinha, você até dava para gravar, mas ela ficava com os ruídos estranhos, né? Porque era da gravação que existia antes na fita. Aí você escutava, mas você dizia, o som não está legal. Por quê? Porque aquela fita tinha sido reciclada. Agora, quando você pegava uma fita virgem zerada, a música saía maravilhosa. Então, cada reencarnação é como se a gente ganhasse uma nova fita virgem para gravar ali, né, uma nova história. Por isso que ele diz que o espírito encarnado encontraria no corpo físico, o novo corpo físico, né, pelo esquecimento das vidas passadas, a possibilidade de formação de novas tendências, verdadeiros reflexos condicionados que, em se transformando em reflexos incondicionados ou reflexos do espírito, neutralizarão e apagarão os erros que, quando persistentes, constituirão fatores de retardo evolutivo. Então, esse novo trabalho, essa nova empreitada, se bem conduzida, vai apagando os erros do passado. Você vai tendo oportunidade de ir reparando os erros do passado, né? Ô, Rose, Oi, fale, amigo. volta um instantinho aí, volta aí esse parágrafo. Quando ele diz aí, né, você comentou, no trabalho mental bem conduzido, ocupação inteligente, ou seja, tarefas positivas, aí você comentou do trabalho no bem. Eu me lembro que num estudo que eu precisei fazer de beneficência, em determinado momento eu me deparei com os hormônios que surgem no trabalho no bem. Sim. Você tem oxitocina, ou seja, hormônios do prazer. Exato. Então, quando foi citado isso, me veio isso, porque você, quando desenvolve um trabalho mental equilibrado, uma ocupação inteligente, uma tarefa positiva, você tem aquele sentimento de bem-estar, né? Perfeito. De alegria, né? Isso. É uma coisa maravilhosa. Isso faz bem à alma. E você acaba conduzindo as potencialidades desse poder criativo sexual para esse canal do bem, para esse canal construtivo, que vai botar numa fita virgem novos elementos que vão complementar a tua personalidade, né? Exatamente. E elementos que não estavam presentes aí, né? Então, uma coisa nova que vai fazer bem à criatura, vai trazer renovação para a criatura, né? E vai possibilitar um avanço evolutivo. E ele continua aqui dizendo: sexo é vida, é evolução. Quando as emoções pulsam nas asas do bem comum, olha aí o que você falou, né? Sexo é vida e evolução quando as emoções pulsam nas asas do bem comum. Sexo é luta, tormento, desequilíbrio, atraso evolutivo, quando abastardamos os sentimentos na satisfação sexual temporária, animal, que não acompanha o sentido maior da vida, onde estão sempre presentes os implementos da sinceridade e trocas de afetividade. Então, é evolução quando é bem conduzido. E a luta é tormento quando é desequilibrado. Pela morte do corpo, carrega o espírito no seu estofo, no seu íntimo, toda a desarmonia que provocou. Em nova reencarnação, levará na mente atribulada as tendências desequilibrantes, que somente o esforço, disciplina e bom senso podem encarregar-se do equilíbrio reconstrutivo. Daí a necessidade de impor-se nas mentes, em desalinho de ordem sexual, a disciplina corretiva,
para que as células sexuais de maior teor de vitalidade do organismo não sejam utilizadas indevidamente. Contatos sexuais sem justas razões afetivas, lembra do ficante que eu falei? Ou renúncia sexual sem as necessárias condições. Isto é, para que não haja dispersão da seiva energética. Quando a gente fala do ficante, não é só entre os jovens não, tá, gente? Tem muita gente adulta, mais madura, que também vive nessa situação de ficante, né? Opa, deixa eu ver aqui. Onde eu estava? Na castidade construtiva, é aquela que não imposta, o ser áureo, condições e forças que, logicamente, reduzem as etapas reencarnatórias, pelo afastamento imediato dos compromissos ligados ao outro ser, nas imensas e quase sempre necessárias trocas de energia, né? Porém, nem todos se encontram em condições de efetuar a expressiva função magnética à custa das energias vibracionais das emoções, é a sede da vida, realizando a felicidade tão somente na permuta de abraços, beijos e contatos leves de corpos, dos cumprimentos efusivos e nas criações inspirativas de toda a natureza. Nem todo mundo está em condições ainda de deixar o ato sexual para atender a sua necessidade sexual apenas com contatos leves. Somente um pequeno número de indivíduos estará capacitado à realização desses raiz, pois a maioria de nós ainda tem que responder pelo grau evolutivo da Terra, onde a procriação só se dará através da união dos corpos físicos. Consequentemente, o sexo, a função sexual no estágio que se expresse, é sempre construtiva quando, em equilibrado uso. O abuso afrouxa os centros de força do psicossoma, dos centros de força, né, que eles chamam de chakras, pelos desajustes energéticos, deixando uma verdadeira opacidade da vontade e outros setores emocionais, revelados pelos distúrbios do sistema nervoso, neurovegetativo, não permitindo aquela claridade e harmonia sempre presente no espírito lúcido, que a voz é do caminho positivo da evolução. Abuso, em qualquer ponto, é sempre uma coisa desequilibrante, né? O ser que tenta extirpar a sua energia sexual de periferia, sem tê-la vivido e suplantado devidamente, criará graves erros com profundas raízes textuantes, porquanto se está antepondo à sua própria potência de derivação. As forças sexuais representam componentes do próprio impulso criativo. Se lhe fazemos cortes e desvios indevidos, criaremos mecanismos outros que, por sua vez, exigirão correções. Então, se eu forço alguma coisa, né, eu não vou viver a minha energia sexual. Eu não vou praticar o ato sexual porque me disseram que é pecado, porque eu quero morrer pura. Você está violentando as suas energias. E isso vai criar desvios indevidos, vai criar desequilíbrios para você e mais tarde exigirão correções. Tentar silenciar essas forças é tentar destruir o próprio indivíduo. Forçar uma pessoa a não viver o ato sexual quando ela deseja vivê-lo é levar o indivíduo à destruição. Devemos sim aperfeiçoar cada vez mais os canais de manifestação dessas forças que, além de se encontrarem nos órgãos sexuais da zona física, também estão presentes nos campos psicológicos, criativos do psiquismo de profundidade. É claro que o deságue da energética espiritual é variável em graus e tonalidades. Enquanto uns estão nas exclusivas derivações do sexo físico, com atendimento dos sentidos,
e sob o impacto da mente consciente, outros encontram-se nos sublimes voos de energias criativas da alma. Enquanto uns estão frenando, reprimindo o sexo no corpo físico, e tudo que é reprimido não é bom, o sexo no corpo, enquanto uns estão frenando, reprimindo o sexo no corpo físico como coisa degradante, né? Outros estão criando e bendizendo nas harmônicas forças criativas. Os primeiros, os que estão reprimindo, estão recalcando forças que um dia explodirão, com todo o cortejo patológico da sintomatologia psíquica. Os outros, os segundos, encontrarão o caminho pelo ajustamento, naturalidade e equilíbrio de conduta. Viver em harmonia, a fase em que nos encontramos, é como que ser aceito pela própria evolução. A atitude sadia diante da vida sexual, seja qual for a fase do ser, será sempre beleza sem degradação. A sexualidade em si nunca se corrompe. As atitudes humanas, com seus instintos deformados e ampliados pelo mal, pelos preconceitos, são uma fonte constante de respostas negativas. O homem, quanto menos evoluído, mais seu impulso sexual é extintivo, sem o cortejo de emoções apuradas, qual acontece nos mais evoluídos. Né? No início da evolução, o homem é por instinto. É a força abrasadora que busca escoamento. Posteriormente, as vestiduras das emoções vão como que intelectualizando o instinto primitivo, dando-lhe outras conotações, fornecendo-lhe outras possibilidades. Quanto mais embaixo, mais estará guindado aos impulsos determinísticos do instinto animal. Quanto mais para cima, mais ampliação das forças sexuais em inúmeras atividades. É como se houvesse uma difusão do amor, onde os gestos nobres e a fraternidade desfraldassem a sua bandeira. Podemos dizer também que os jovens, mesmo os mais evoluídos, dentro do panorama reencarnatório, ainda possuem os ímpetos, né, da jovialidade, de reduzidos controles em face das forças sexuais. À medida que alcançam determinada idade, onde as solicitações sexuais do corpo físico encontram-se diminuídas, possibilitam a abertura nos campos de atividade das forças sexuais de profundidade. A velhice do corpo físico não significa apagamento da força sexual. Aquele que dignificou seus campos sexuais, quando na organização física, estará sempre apto para a vivência nas posições supersexuais. Essas posições de sublimação, né? Essas posições superiores, isto é, campos que transcendem o sexo da zona física, onde nunca existirão perdas de energia, mas suplantação e ganho de novas potencialidades. E assim vai o ser vivenciando novos campos sexuais, de modo cada vez mais penetrante, mais autêntico e verdadeiro em busca da própria alma. À medida que nos afastamos do sexo de superfície, esse sexo da zona física, né? Esse mais ligado às coisas do prazer físico, nos integraremos no sexo de profundidade, que é a zona espiritual. Para isso, entretanto, haverá necessidade de experienciarmos todas as fases, vivenciar todos os degraus. Enfim, termos de caminhar harmonicamente, descobrindo e percebendo no dia a dia as auroras que se sucedem às madrugadas bem-vindas. Desse modo, se mergulhará sempre para dentro de si mesmo e descortinará o Cristo cósmico que o anima e impulsiona. A energia sexual, em todas as suas posições de desenvolvimento, quer seja desencadeada pelo contato sexual do corpo físico e deslocada para as construções da vida emocional, quer seja derivada para as construções artísticas por excelência, representaria sempre um combustível fabuloso que o homem poderá utilizar no caminho para Deus.
A queima indevida desse combustível, que é a energia sexual, em quaisquer de suas faixas, seria o desvio do caminho e perda de possibilidades aquisitivas que toda essa energética específica pode propiciar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu considerei esse texto do Dr. Jorge Andréa, do início ao fim, um tratado fabuloso sobre energia sexual e sexuais. Né? Fantástico. Fantástico, não é? Quando ele fala da castidade, é um trabalho maravilhoso. É um Quando texto... ele comenta também, nesse finalzinho, sexo de superfície e sexo de profundidade. Né? A gente viu pelo texto todo que você pode se perder no sexo de superfície ou pode se sublimar num sexo de profundidade. Né? Exatamente. E quando você vai por esse caminho do sexo de profundidade, você cria uma força geradora de harmonia, né? Exatamente. É maravilhoso. E mesma coisa, você vê como casou o áudio que eu trouxe para vocês da Heloísa Pires. A educação, a evangelização como fonte de educação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? Esse texto dele, das forças sexuais da alma, eu achei assim, é um tratado, um documento maravilhoso, né? Uma aula para todos nós. É algo realmente fantástico e tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, gente. E ele fala, em muitos aspectos, a questão da disciplina corretiva opressiva. Quando você coloca a questão da opressão no sexo, isso não vai dar em bom caminho. Não, o sexo é natural, é uma força espontânea do ser. Quando você reprime, você leva para outros caminhos de distorção, como ele comentou. Quantas pessoas, né? Quantos criminosos sexuais são pessoas que, em algum momento da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, teve essa energia sexual reprimida, ou às vezes, a educação que recebeu dos pais foi como se fosse uma coisa suja, pecaminosa. Então, por exemplo, uma vez eu estava vendo um documentário de um homem que ele matava prostitutas, porque lá, na sua infância, desde jovenzinho, ele foi educado que o ato sexual era uma coisa suja, e que as pessoas que vivenciavam esse sexo desequilibrado eram passíveis de morrerem, deveriam morrer, eram pecadores. Então, ele sai matando prostitutas que ele as considera pecadoras, que elas utilizam o sexo de forma suja, elas são pessoas sujas. Então, ele está tirando a vida delas. Entendeu? E ele, durante toda a vida dele, ele também, né, a mãe era uma doente, ele foi proibido, né, de qualquer tipo de ato sexual. Porque o ato sexual era sujo, era praticado por pessoas sujas. Então, tem esse tipo de coisa também. Então, a pessoa, né, que passa por essa repressão, não vai dar bom, não vai dar coisa boa. A pessoa vai ter um distúrbio. E isso vai afetar toda a vida dela. Então, a repressão nunca é boa. Se você toma essa decisão, tem que ser uma decisão muito consciente. Né? Como o doutor Jorge André falou sobre castidade. Aquele que acredita que a castidade é não praticar o ato sexual. Ele dá uma aula, aquele parágrafo dele é fantástico, quando ele fala sobre a castidade.
Eu até anotei aqui: castidade é ordem, é harmonia mental, é função sexual equilibrante, com a mente sadia e troca de vitalidade entre os seres que se amam. Exato, Então, agora, quando a castidade é reprimida, é uma coisa imposta, aí não dá certo. Não vai exatamente. ter nunca esse equilíbrio da castidade consciente. Tem Porque algumas, vai ser a pessoa que não pratica o sexo, mas não é casta, porque a mente dela é desequilíbrio. Fala, Ana. tem alguns irmãos, né, de alguma religião aí, no caso os evangélicos, né, eles passam essa coisa, essa situação de forma totalmente diferente, Exatamente. né? O sexo é sujo, aquela coisa toda. Como Exato. você mesmo falou, como pode se tornar uma pessoa violenta, como também pode se tornar uma pessoa muito infeliz, porque eu conheci pessoas que tiveram uma educação muito rígida, a mãe era muito católica, então depois ela se tornou uma mulher adulta muito infeliz e com problemas até conjugal por conta da educação que ela teve. Então, olha só, né? Como tudo isso é importante, a gente trabalhar essas questões, né? Esse texto, realmente, doutor Jorge Andréia, é maravilhoso, é uma aula. Se alguém tiver oportunidade de. Eu comprei esse livro no sebo, até no baratinho, né? Custou acho que R$ 10 por aí. Se tiver oportunidade de, em algum lugar, em algum momento, vocês encontrarem esse livro. Coloca o nome do livro para mim, Rose. Forças O André eu Sexuais. conheço, Jorge André eu conheci no COI. É, Maravilhoso, o né? nome do livro é Ah, Forças Sexuais da Alma. Então, é realmente uma coisa maravilhosa. Alba, eu vou dar uma olhada, porque Forças conheço Sexuais da Alma. tanta É gente uma que precisa dessa orientação. libertação, libertação, né? Que ainda estão Exatamente. presos. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela já deve estar desencarnando. Nunca ficou viúva, viúva não, nunca casou. Sempre morou na casa de um. E agora eu digo a tia Irene, eu digo, ah, meu Deus do céu, o que a tia Irene deve ter a cabecinha dela, coitada, né? Quer dizer, é uma pessoa que foi limitada, né? Mas É, o bom, Rose, é que hoje nós temos isso para mudar, fazer a diferença, né? De muita gente, né? Muita gente que ainda pensa que é pecado, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, acha que exatamente. é humilde, que é Ainda horrível. o sexo como uma coisa suja, como um Exatamente. pecado e essas coisas mais. Mas É, antigamente uma, as pessoas também não tinham, né, essa. E aí veio, né? Veio e hoje estamos E aqui hoje a falando gente de. ainda vê isso, a gente ainda vê isso, né? Não, ainda tem, né? Tem que quebrar com essa ignorância, né? Ignorância. Então, é o que ele fala, não é a ausência que vai tornar você o ser evoluído. Muito pelo Mas contrário. você não realiza isso. Né? Mas é simples. E mostrando mais uma vez, como ele falou no início do texto, a mente está na base de tudo. Pois A é. mente está na base de tudo. E também aquele texto que eu trouxe do doutor Hernando Guimarães Andrade, quando ele fala da personalidade, né? Que ela é formada de duas partes. Então, ele coloca isso, mostrando direitinho como é a personalidade. É formada de duas partes, uma parte influenciando a outra. Também é fantástica essa observação do doutor Hernando Guimarães Andrade. A personalidade formada duas, e essas duas partes vão influenciar uma outra. Então, realmente, é um estudo que a gente está tendo aqui sobre esse tema, muito bom para todos nós, muito esclarecedor para todos nós. e esse aspecto, né, da condenação do sexo tem muito a ver com a corrente puritana criada lá na Inglaterra, porque Isso, o puritanismo dizia, né, que os seres são predestinados à salvação e poderia conseguir com
com a limitação dos seus instintos inferiores. Isso aí não é por aí, né? Ele, por exemplo, tinha aversão à alegria, não podia, abominava a poesia sexual italiana, ou seja, eles reprimiam uma série de coisas que ia de encontro à natureza humana, com o propósito de atingir a pureza, a purificação, e não é por aí. É um caminho muito deturpado, né? É colocando no corpo as questões do espírito. Isso. Está colocando no corpo as questões que são puramente do espírito. Puramente do espírito. Então, realmente, né, para a gente estudar isso com o doutor Jorge Andréa é uma oportunidade fantástica para a gente poder crescer, para a gente poder resolver essas questões que estão dentro da gente ainda. Porque nós viemos desse tipo de educação, né? A maioria de nós. Uma educação muito limitante na questão sexual, nas questões da sexualidade, né? Hoje está havendo uma abertura, mas o que nós tivemos de orientação? Verdade. Não, e também, Rosa, com a libertação, com a liberdade sexual, com o anticoncepcional, aí também houve uma guinada também muito forte para a promiscuidade, né? Exatamente. É o que você diz, do ficar. Hoje as pessoas querem ficar. Então, o que era reprimido teve-se a liberdade e foi conduzido para um caminho assim promíscuo, que não é o que ele diz no texto, do bom uso do sexo. Foi o que a dona Heloísa Pires falou, né? Hoje, as coisas do mundo estão muito viradas, ela falou, estão muito viradas. O certo é apresentado como errado, o errado é apresentado como certo. Então, aí o que ela fala, né? É preciso evangelizar, começar lá, porque vai ser um pouco difícil, não impossível, um pouco difícil mudar totalmente a cabeça daquele que já está no meio da caminhada. Agora, como ela falou, a mente da criança ela é de uma plasticidade. Isso. Essa colocação dela foi muito interessante. É de uma plasticidade. E você pode... É moldável, né? Você pode moldar, direcionar para o bom sentido das coisas, né? Porque fica mais fácil. É como se o exemplo que Jorge André deu, a fita virgem, que você imprime, né, uma nova gravação. Exato. A criança ela também está com tudo novo. Você pode imprimir porque está tudo receptivo a novas ideias. Exatamente. O adulto já está com a cabeça feita. Então, esse indivíduo, depois que desencarnar e retornar, já vai retornar com uma outra forma de agir, de ser, de pensar. Então, o ideal é realmente você começar ali, na base, né? Que é na criança. E, como ela falou, é importante evangelizar o idoso para que ele morra com dignidade, né? A pessoa mais jovem, já para que ele, na sua vida mais madura, aprenda a se conduzir melhor. Aquele que já está no meio do caminho aí, para que ele tenha ainda tempo, né? De se arrumar, de se organizar, mas a criança principalmente, porque ali é a fita virgem, onde você vai colocar... E aí o que ela fala, mesmo que depois, mais tarde, ele não venha seguir a religião, ele se torne para outra, ou vire ateu, mas aquilo que foi plantado vai ficar. Vai ficar. E ele vai ter uma vida mais organizada, mais harmoniosa, mais saudável, né? Então, realmente, eu achei a aula de hoje fantástica, o texto dele fantástico, o áudio da dona Heloísa Pires também muito bem colocado, e a gente vai tendo essas oportunidades, né, de aprendizado, de estudo, e a gente vai aplicando na nossa vida.
Eu queria falar com vocês o seguinte, é que de sexta-feira que vem, dia 10 de março, minha mãe vai fazer 90 anos. E aí eu vou para o Rio, eu vou ficar lá sexta, sábado, domingo, porque mamãe faz aniversário dia 10, sexta-feira, e a minha filha, Carolina, vai fazer a formatura dela no domingo. Então, lá na casa da minha mãe, de sexta-feira, vai ser o Uê, né? Um monte de parente indo lá. Aí, no sábado, ela ainda vai querer fazer um jantar para reunir todo mundo. Ela está toda empolgada lá com os 90 anos dela. Está lá ajudando a fazer as comidas, organizando. Minha mãe é assim, super ativa, né? Então, eu vou viajar sexta-feira. Então, não vai dar para dar aula sexta-feira nem sábado. Porque lá, se eu fosse para lá e não tivesse nenhum evento, eu faria como fiz semana passada, na outra semana que eu fui. Eu lá ficaria na sala ou no quarto e daria aula tranquilamente. Mas como sexta-feira vai ser o aniversário dela, vai ficar parente, cunhadas, primo, tia, indo lá o dia todo. Telefone que vai tocar, ela vai precisar de ajuda para arrumar isso, arrumar aquilo, aquela coisa toda, que ela gosta de enfeitar a casa, essas coisas todas, né? Aí no sábado ainda vai ter um jantar. Domingo vai ter aquele auê da formatura da Carolina, né? Então, não vai dar para gente na sexta, e eu só volto segunda de manhã. Aí vai ter o livro dos Espíritos. Então, sexta e sábado, nós não teremos estudos, tá bom? Não, por causa disso. Ok. Fisicamente não vai dar para eu estruturar isso. Então, quinta-feira a gente dá o curso, tem a palestra pública, mas sexta-feira eu vou viajar e eu tenho que sair daqui, eu tenho que pegar o ônibus na Fica rodoviária. tranquila que ela merece, os filhos também, maravilhosos. Então, a maior coisa que Vai pode ser fazer hoje é estar com a mãe, estar com a Isso mamãe. aí. E com Ó. muita saúde, muito consciente que mamãe, nossa senhora, Ai, uma graça. uma pessoa que adora ver esporte, jogo de vôlei, ela conhece todas as jogadoras da seleção, de todos os times que jogam vôlei no Campeonato Brasileiro de Vôlei, né? Os times de São Paulo, Praia Clube, time SESC, ela assiste todos os jogos, conhece todas as jogadoras, adora ver esporte, ela acorda de manhã, já põe a televisão na Globo Ela News, gosta de tudo, gente. Por isso, olha a longevidade aí. vê Aproveitando a vida. entrevistas, Maravilhoso. é super antenada na política participativa, crítica, tem os candidatos dela, as preferências políticas dela, sabe? Muito bem com o pé no chão. Então, é uma pessoa que tem a mente assim, muito ativa, Bacana. sabe? Muito ativa. Olha aí alguém parecida com ela, ó. Não é puxar saco, não, mas ó, você tem todo jeito aí também, né? Ó, eu vou precisar Legal. sair, tá? Legal. Nós vamos encerrando agora, fazendo a nossa prece. Elora, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Com prazer. Pai de amor, Pai de misericórdia, Mestre querido, agradecidos estamos por todos esses carinhos, esses irmãos que nos deixam tanta coisa que podemos fazer diferença, mudar a nossa vida e mudar a vida dos outros para melhor. Então, nós só temos que agradecer essas almas maravilhosas que vêm para trabalhar, vêm para fazer a diferença. E nós estamos aqui com muito orgulho, com muito amor, em saber tantas coisas que antes, lá atrás, não dávamos valor, não sabíamos. E hoje só temos a dizer, Mestre querido, Pai amado, Mãezinha querida, Maria, nossa mãe maior, e estamos aqui dizendo muito obrigado, gratidão. Só temos a agradecer a vocês por tudo isso de bom que acontece em nossas vidas. Graças a Deus, muitas graças a Deus. Muitas graças a Deus. Então, meus amigos, Denise, Ana, Eloá, deixo aqui um beijo no coração de todos. Segunda-feira estaremos de volta para os nossos estudos, né? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, sempre, né? Isso aí, já está dando. Beijão para todos vocês. Segunda-feira a gente... Tchau, gente. Tá bom. Bom fim de semana. Aproveita um pouquinho. Aproveita. Aproveita a família, parabéns.